Você já pensou em ser vegano, mas desistiu porque acha que é caro? E se eu te disser que isso é um mito? Pois é, eu também já acreditei nisso, mas hoje eu vou te mostrar como isso é mais uma percepção do que a realidade. Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar em números como uma alimentação plant-based pode ser mais em conta que uma alimentação onívora. E também vou te dar algumas dicas de como aderir na sua rotina a uma alimentação vegana mais saudável e acessível. Primeiro, vamos entender alguns pontos que fazem as pessoas acharem que realmente a alimentação vegana é mais cara. Muitas pessoas acreditam que, ao aderirem ao veganismo, precisam substituir alimentos na versão tradicional pela versão vegana, como, por exemplo, o queijo tradicional pelo queijo vegano, a carne por carnes vegetais embaladas. E isso acaba tornando a alimentação de fato mais cara, porque não é a forma correta de fazer as substituições. Você não precisa substituir um queijo de leite tradicional por um queijo vegano. Você precisa fazer algumas trocas inteligentes, mas não necessariamente comprar produtos industrializados na versão vegana. Outro ponto é a influência da mídia hoje na nossa alimentação. Muitos influenciadores que são veganos querem divulgar os alimentos veganos e acabam trazendo pra gente uma variedade de opções e fazendo a gente acreditar que a gente precisa daqueles alimentos na nossa rotina. Mas isso não é a realidade. Então a gente tem que cuidar com essas informações, porque nem sempre o que a gente vê na internet ou no mercado é de fato o que a gente precisa comer no nosso dia a dia. Esses alimentos industrializados normalmente vêm muito mais caro e é realmente o que a mídia quer que a gente faça, consumir cada vez mais. Além disso, há uma ideia enraizada na cultura popular de que a alimentação saudável é mais cara e de que a alimentação acessível é de baixa qualidade. Mas será? E você sabe qual é o segredo para economizar nas suas refeições? Bom, se na sua cidade tem feira e você tem a possibilidade de comprar os alimentos mais in natura, faça isso. Existem algumas regiões que têm a feira do produtor, feira do agricultor, ou até mesmo alguns momentos em que o mercado traz uns preços mais acessíveis para esses alimentos mais saudáveis, como verduras, legumes e frutas. Se você tiver essa oportunidade, não deixe de fazer, porque isso com certeza deixa a sua alimentação mais barata. Cozinhe mais em casa, substitua as refeições prontas e sair muito e pedir muita comida fora por refeições mais caseiras. Faça você mesmo, prepare as suas refeições e sem dúvidas vai fazer você economizar. Porque infelizmente existem muitos restaurantes que só por ser uma alimentação sem nada de origem animal e usar o vegano já vai cobrar um pouco mais caro nessa refeição. Então vale a pena você preparar as suas refeições. Aproveite os alimentos locais e sazonais. Pegue frutas da época, verduras da época, os alimentos que na sua região são mais em conta. Isso faz toda a diferença na hora da gente montar o nosso cardápio, a nossa alimentação ao longo da semana. E sem dúvidas a gente economiza bastante. E por último, mas não menos importante, planeje o seu cardápio semanal. Eu bato muito nessa tecla sobre ter e desenvolver uma rotina alimentar. Estipule um número de refeições por dia que você vai fazer, coloque ali mais ou menos os alimentos que tu vai comer, né, no teu café da manhã, o que vai entrar, o seu almoço, o seu lanche da tarde, o seu jantar. E pegue esses alimentos dentro dessa refeição e compra apenas o que tem na sua alimentação semanal no mercado, porque se você chega no mercado sem um planejamento, sem uma lista, sem dúvidas você vai acabar gastando muito mais do que o planejado. Bom, agora vamos entender isso na prática? Trago aqui para vocês 2 exemplos de cardápio distribuídos em 4 refeições ao longo do dia, sendo um cardápio para uma pessoa onívora e um cardápio para uma pessoa vegana. Todas essas 4 refeições distribuídas ao longo do dia têm a mesma densidade calórica para que possam ser comparadas. Na refeição número 1, eu propus que esse paciente comeria na versão onívora, algo mais tradicional, né? Que é normal as pessoas onívoras ingerirem no café da manhã, como 2 fatias de pão, ovos e queijo.
Na versão vegana, já eu propus uma aveioca, que seria uma panquequinha de aveia, que é fácil de fazer. Inclusive, eu adoro colocar no cardápio dos meus pacientes e também faz parte da minha rotina. Deixei uma foto aqui para vocês poderem visualizar ela pronta. Então, essas duas refeições, elas têm a mesma densidade calórica como citado, porém, uma com origem animal e uma sem origem animal. Na refeição número 2, que é a refeição do almoço, no cardápio onívoro, tem uma proporção da proteína animal, da carne, mas eu também mantive a leguminosa, né? Então, nesse caso foi a lentilha, um alimento fonte de carboidrato que eu escolhi o arroz. Aí uma folha, um legume, né, uma porção de legumes e até uma frutinha de sobremesa. Trazendo para o cardápio vegano, a gente vê os mesmos alimentos, mas com proporções diferentes. Então, a gente tira essa porção da carne, porque é uma dieta vegana, sem nada de origem animal. E aí, nesse cardápio, a gente tem uma proporção maior das leguminosas. Então, a gente tem a mesma densidade calórica dos dois cardápios, porém, uma com origem animal e outra sem origem animal. Na refeição número 3, que seria um lanchinho mais rápido, eu propus na dieta onívora uma porção de frutas e um iogurte. E na dieta vegana, uma porção de frutas, mas aí com uma proporção de aveia em flocos, para a gente poder ter também um pouquinho de proteína, um pouquinho a mais ali de fibra nessa refeição. Então, a gente tem duas refeições com densidade calórica parecida, mas com alimentos diferentes. E aí, para facilitar e ficar mais fácil de vocês entenderem, na refeição 4, que seria o jantar desse paciente, a gente tem uma refeição igualada à refeição do almoço. Assim, a gente consegue ter mais precisão também na hora de fazer os cálculos. Então, vamos comparar o valor total de cada um desses cardápios? Quando a gente soma todas as refeições ao longo do dia do cardápio onívoro, o valor total fica em R$ 26,14 por dia. Já quando a gente soma o valor de todas as refeições do cardápio vegano, o valor total por dia fica R$ 12,94. Consegue perceber que a dieta vegana pode ser ainda mais em conta do que você imagina? Ser vegano não significa gastar mais, mas sim repensar nos nossos hábitos e nas nossas escolhas. Como vimos, com planejamento e criatividade, podemos aderir na nossa rotina alimentar uma alimentação super saudável, nutritiva e acessível, sem nada de origem animal e sem precisar incluir receitas sofisticadas e produtos caros. O importante é focar no simples, no natural e planejar bem as suas refeições. Comer bem, cuidar da nossa saúde e cuidar do nosso planeta não precisa pesar no nosso bolso. E aí, o que você achou desse comparativo? Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos!